Por que essa cosmovisão é importante? Porque ela vai formar uma pessoa que vai entender quem ela é, de onde ela veio e qual é o seu papel. Então, quando a igreja faz isso, ela está criando cidadãos que têm a condição de exercer a sua liberdade, a sua individualidade e a sua capacidade de prosperar. E não esperar que um Estado proveja o emprego que ele não consegue, ou pior ainda, o Bolsa Família para não precisar trabalhar. Que é 1/3, né? Uma loucura, 1/3 da população. O maior contingente de população no Brasil, 48 milhões de brasileiros, recebem Bolsa Família. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus nos negócios e através dos negócios. E o podcast da Rede Tela é esse lugar onde a gente traz muitos convidados para falar sobre temas variados, temas que importam ao empresário, importam agora na terceira temporada, a sociedade cristã como todo, como o cristão deve ser influente nessa sociedade, manifestando o reino, criando todo um ambiente de manifestação do reino. E hoje nós temos um convidado já da casa, né? Não vou dizer que é especial, né? Para Deus todos são especiais, né, Paulo? Mas estamos aqui com o mestre Paulo Oliveira. Agora entendi que você está sempre buscando o título, né? Mas como o assunto hoje é sobre educação, acho que cabe o título mestre, até porque você tem uma unção de ensino, para quem já te ouviu falar, certamente Deus te confiou este dom, né? Essa graça de extrair de um texto simples, eventualmente, tudo aquilo que Deus colocou dentro, né? Embedado ali, das letras, até porque a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica, não é? Então seja bem-vindo aí. Paulo é presidente do Instituto Renovo, nós vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Renovo, mas é um instituto que também trata sobre educação, certo, Paulo? Isso. E a Rede Tela, a rede de empresários que conecta empresários do Brasil inteiro, mas também fala sobre educação. Vamos entender então hoje a importância da educação na sociedade moderna. Vamos colocar assim, tá bom, Paulo? Ok. E aí eu vou já emendar aqui uma pergunta provocativa para você. Qual o valor da educação para você, empresário? O quanto que você atribui, né, não só a uma parcela do orçamento, se você tem filhos, né? Geralmente você faz lá o orçamento doméstico, 20%, 15%, 30% vai para a educação. Não estou falando desse DRE familiar de orçamento financeiro, mas pensamento, conceito mesmo, qual é o valor de verdade que você dá para o tema educação na sua vida? Eu posso te adiantar que certamente, muito provavelmente, você vai mudar o seu conceito da importância da educação na sua cosmovisão bíblica, na sua vida como empresário e na sua vida, sobretudo, como cristão. Muito mais do que ler a Bíblia, que você já sabe que é uma obrigação. Então, fica aqui o compromisso com você de nos acompanhar até o final para entender, a partir aí da aula magna do mestre Paulo, né, o quanto a educação importa para uma sociedade. Acho que só fazer uma rápida introdução aqui, né, para quem ainda não conhece o Paulo, além de presidente aí, do Instituto Renovo da Rede Tela, né, você teve pais na sua adolescência, seus pais eram professores, não é isso? Comenta um pouquinho, bem brevemente, só para dar um fio da meada aqui, para a gente já mergulhar no tema principal aqui. Bom, eu nasci no ambiente de educação, porque, como você disse, minha mãe ela era professora na época da década de 50. O professor era feito na escola normal, que é como se fosse o colegial, o ensino médio. Então, você fazia o ensino médio para ser professor e já saía professor. Não tinha faculdade de educação. Então, ela saiu com 18 anos de idade, professora, foi dar aula no Vale do Ribeira,
Uau! Ficou morando lá. E olha, é um negócio realmente impressionante você pensar como que eles faziam aquilo, né? Quase uma missionária, né? Você pega uma mulher, uma jovem, sei lá, de 18 anos e vai morar na casa, no caso dela, foi morar na casa de japoneses, e, assim, no meio do mato, onde não tinha acesso de escola, que era a escola, educação seriada, né? Que é todo mundo junto num barracão e ela dando aula lá. E depois, ao longo do tempo, ela fez a faculdade de educação na USP, e virou uma educadora e participou de uma série de coisas na área de educação até se aposentar. E o meu pai, que esse sim é um pesquisador nato, né? Ele se formou em medicina também na década de 50 e negro. Foi o único negro da Federal do Rio de Janeiro, quer dizer, é um negócio muito difícil de entrar, muito difícil de sair. Na época a medicina tinha o bucomaxilo, que é a parte de odontologia, junto, mas depois saiu e se formou a faculdade de odontologia. Ele foi fundador, cofundador da Universidade Federal do Espírito Santo de Odontologia, veio para São Paulo para fazer a pós aqui na USP de Saúde Pública e se apaixonou por educação. E aí, então, ele fez a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de Educação, e foi um dos fundadores do Mobral, que é o programa de alfabetização que de adultos moveu aí. Sim. Profundamente. Transformou, né? Transformou o Brasil na década de 70, Brasil. 60, 70. E a reforma de ensino, que aí são só os mais velhos que vão lembrar, quando era colegial, científico, clássico e escola normal, que mudou para a 5ª série, 7ª série e tal. Então mudou o modelo de educação no Brasil, de um modelo francês para um modelo americano, que é o que nós temos hoje, com o pior dos dois. Então, conseguiu destruir a educação pública. Porque... O que já era, vamos combinar, já tinha lá suas grandes dificuldades, né? Não, assim, a educação pública brasileira sempre foi de altíssimo nível. O que ela não era universal. Então eram poucas pessoas, tanto é que eu fiz vestibulinho. Para você entrar no Instituto de Educação, você tinha que fazer um vestibular do 4º ano para o 5º ano, que seria o primeiro ano ginasial. Então, os institutos, o Caetano de Campos, o Dom Pedro, no Rio de Janeiro, vários aqui em São Paulo, o Fernão Dias, eram escolas de altíssimo nível, só que poucas vagas. Então, a população não tinha acesso à educação. Mas quem tinha acesso à educação era a educação pública. Na minha época de ensino médio de hoje, quem ia para uma escola privada é porque não tinha passado na escola pública. Ou seja, estava num nível abaixo, né? Era chamado pagou, passou. Então, até hoje, talvez, perdurou essa... Tem algumas escolas que estão nesse nível. É verdade, é verdade. Mas você vê como que a educação se destruiu no Brasil. Então, o Brasil, que era assim, muito bem reconhecido na educação, mas com pouquíssimo penetração na sociedade, conseguiu universalizar, que é um feito. Isso se deu principalmente nos anos 80, 90. Então, hoje o Brasil tem um padrão mundial de crianças na escola. Só que não tem a qualidade. Então, quando você vê lá o PISA, que é o programa que avalia a educação no mundo inteiro, são 77 países, o Brasil está em 75º. Está quase lanterninha, né? Lanterninha. Ele é pior do que qualquer país da América Latina, talvez Bolívia, mas é pior que Chile, Argentina, Colômbia, Peru. É um absurdo a educação brasileira. E o Brasil é o 3º maior percentual de PIB para a educação no mundo e está entre os 10 maiores em valor absoluto. Ou seja, não é dinheiro a questão. Então, aí podemos conversar isso mais tarde, mas meu pai entrou nesse negócio aí, então eu nasci imerso, meu pai é autor de livro didático, de matemática e de ciências, e eu nasci nesse ambiente de educação. Todos os meus irmãos têm 2, 3 faculdades e títulos, né? 2 são doutores, mestre. Eu sou ovelha negra, porque eu só fiz engenharia e física. E nunca fiz um mestrado. E numa época também, bom, obviamente você está fazendo um comparativo, uma brincadeira. Né? Mas, Paulo, avançando um pouquinho no tempo aqui, vamos, ainda falando de começo, vamos
usar uma expressão comum e colocar todo mundo na mesma página, né? Eu fiz uma introdução aqui dizendo de que o desafio aqui de colocar uma compreensão em camadas da importância da educação no pilar da sociedade e do cristianismo como um todo. Mas vamos então partir do mesmo ponto. Que conceito você daria para a educação? Para a gente de verdade entender aí, né? Sabendo que você é um profundo conhecedor, amante da educação, como você conceituaria a educação? Vamos lá. Educação é um bem universal. Certo. E transcende qualquer questão religiosa ou geográfica para uma inquietação que está dentro do homem e tentar entender o que está fora. A palavra educação, não sei se você sabe, né, mas é o latim educatio. Educatio quer dizer criação. Olha aí. Então, educação e criação são coisas que estão juntas. É criação no sentido que educatio vem de ex ducere. Então, ex é para fora ou fora, né? Quando você fala... exterior, externo. Externo, é do lado de fora. Então, ex é fora. E o ducere é conduzir, guiar. Então, é guiar para fora. É trazer à luz. É sair com uma coisa nova, educação. Por isso, criação. Então. Por isso olha tem a criação. Então, quando você pensa nisso e vê o homem nesse contexto, tem algo muito interessante. Porque Deus criou o homem e deu a ele a capacidade de aprender. Então, o Homo sapiens, ele se diferencia de todas as demais raças e animais por conta da sua capacidade de usar o seu cérebro, reter uma informação e aprender. Do ponto de vista biológico, o homem, longe de ser o animal mais bem preparado para sobreviver. Ele é um dos mais frágeis. E ele é um dos que mais necessita de proteção. Um bebê humano, ele está durante muito tempo à mercê dos elementos. Se não tiver um pai e a mãe ali 24 horas, ele morre. Morre de fome, sede, morre de frio, morre da incapacidade de se locomover, morre por estar aberto aos seus inimigos naturais. Então ele tem que ser protegido. Só que esse animal tão frágil, ele dominou toda a criação. Os animais mais fortes, né, um potro, um filhote de um cavalo, já nasce andando. Correndo. Ele sai do cavalo. Ele sai, a mãe mexe ali, levanta as suas pernas e sai. Então, o homem não. O homem demora muito tempo para poder começar a aprender. Mas ele tem uma capacidade de reter informação, de guardar e de usar aquela informação, que é essa sede, essa inquietação que Salomão classificou como a busca do eterno, a busca do infinito, que está dentro da questão existencial humana. Isso é educação. Olhando para a Bíblia, você pode ver que o mandato cultural, que a gente fala tanto na tela, é justamente a ordem de Deus para o homem de frutificar, multiplicar, crescer, dominar, sujeitar a criação. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo. E quando você vê esta ordem dada por Deus para o homem, que ele já cumpriu, porque hoje o ser humano, a raça humana, domina a terra toda, geograficamente e também na capacidade de subjugar todos os demais animais ou seres vivos da criação, ela vem muito interessante, porque quando Deus cria os peixes, ele fala para o mar, que o mar dê os seus peixes, que a terra produza a erva e dê os animais. Então, quando ele fala de criar o homem, ele não está falando para ninguém. Ele está dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Uau! Ou seja, vindo do próprio Deus. Vindo do próprio Deus. De um ambiente que não é o da criação. Então, é mais uma razão para não acreditar nessa evolução. Sim, sem dúvida. De que vem de
da água nasce uma ameba, que vira um peixe, que vira um réptil, que vira um mamífero, que vira um homem. E no mínimo, né, é outro tema aqui, mas no mínimo é o suficiente para que nós tenhamos a identidade da onde a gente saiu. Exatamente. E a sede de voltar para lá. E a sede de voltar para lá. E aí vem a pergunta, e por que, qual é que é a queda? A queda é justamente a Eva comendo do fruto da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. O que é o conhecimento, ciência do bem e do mal? É educação. É entender o que está por trás. Então, Deus cria a árvore da vida, que é a sobrevivência e a eternidade, e o bem-estar. Sobrevivência é uma palavra. É viver bem, né? A árvore da vida. Então, o homem no paraíso estava bem, não tinha nenhuma necessidade de nada, não tinha doença, não tinha que lutar pela sua sobrevivência, tinha trabalho, mas não tinha conhecimento. E ele adquire o conhecimento de uma forma equivocada. Agora, tem que salientar muito aqui que a árvore foi criada por Deus. Sim, ou seja, ela não é o instrumento da queda, né? Ou da distorção da educação. Ela não é um mal intrínseco. Então, conhecimento da ciência do bem e do mal não é um problema, é uma solução. Porque Deus criou e o homem recebeu. Só que ele recebeu de uma forma pecaminosa. Então, distorceu. Desde então, todo conhecimento humano, ele vai para o lado do mal e não para o lado do bem. Quando você fala conhecimento, a gente pode ler também a educação, Paulo. Porque quando a gente pensa na evolução da sociedade, e aí eu vou entrar nessa questão aqui do poder da transformação da educação na sociedade, feito a conceituação de educação, a gente percebe que o pós-guerra ou o evento guerra durante a história da humanidade, ela gera grandes saltos de evolução de conhecimento. Mas a gente não precisava ter guerra para poder ter uma evolução do conhecimento. É isso que você quer dizer, que essa distorção levou para um caminho da educação a partir da coisa má? Então, como o homem tem intrinsecamente o pecado dentro de si, e o pecado é justamente querer para si e tomar do outro, então o domínio sobre a criação, que deveria ser uma coisa de sustentabilidade e justiça, torna-se uma coisa de opressão, do maior e o mais forte dominando o mais fraco. Que é o caso das guerras que eu citei. Que aí começam as guerras, que começa com Caim e Abel. Então é um querendo matar o outro. Verdade, bom ponto. Para receber, guerra, a primeira guerra. Então, conflito ali de interesses, né? Por quê? Porque não foi satisfeito o seu desejo. Então ele usa a força para executar o desejo do outro. Animais lutam pela força. Então o macho alfa lá dos leões ou de qualquer outra espécie aí coletiva é uma luta dos animais para ver quem que prepondera com a sua força física. O homem, o ser humano, ele conseguiu, como eu falei, suplantar isso. Ele não usa a sua força física apenas, ele usa a sua mente. E a mente desenvolve, então, capacidade de suplantar o outro. Então, todo conhecimento humano, ele é direcionado para fazer a força prevalecer contra o seu inimigo, seja da natureza, seja o próprio homem. E isso é guerra. Então, mas o ponto aqui é o ser humano caído, né? O ser humano é caído de... Sim, e não como Deus criou que deveria ser. Não é como deveria ser. É de origem. Isso aí, Hollywood já explorou muito, né? Quando você tem uma sociedade onde não existe o mal, isso claro que é uma utopia, né? Mas tem filmes e filmes sobre esse assunto. As pessoas são bondosas, as pessoas não mentem, as pessoas buscam o bem comum, não fazer o mal para o próximo. Isso hoje soa ingênuo, soa naive, como é que vai falar? É ingênuo. Né? Isso aí não funciona. Por quê? Porque é uma selva, é a lei do mais forte. Então, se você pegar lá a época de Jesus, você tem o Império Romano que impõe pela força uma paz, Pax Romana. E tem um preço que é o tributo. Você paga por quê? Porque senão ele te mata. Aí o cristianismo, ele muda esse paradigma. O cristianismo é a única religião que prega ajudar o fraco,
que prega ter misericórdia, que prega o amor, e não o autoconhecimento e a excelência individual. Que prega, inclusive, pagar o imposto, né? Que prega que toda autoridade vem de Deus e que você tem que obedecer, seja ela ruim, seja ela boa. Que prega misericórdia. Então são valores muito contraditórios na história. Não existe um Gengis Khan falando isso. Não existe um faraó falando isso. Não existe... Só Cristo foi por esse caminho. Não tem um assírio falando. Essas civilizações eram violentas, vorazes, destruidoras. Esparta. E os romanos, que dão um valor à vida muito diferente. O cristianismo muda esse espectro. Então, de repente, você começa a ter a educação pelo seu valor intrínseco, porque educar é transmitir conhecimento. E essa transmissão de conhecimento era privilégio de alguns que tinham os poderes para poder criar suas armas. Então, o que você falou é verdade. Até hoje, o drive do desenvolvimento da sociedade é a indústria militar. E você tem lá, sei lá, corrida espacial. Então, o homem foi para a Lua. E por causa da viagem para a Lua, quantas invenções tiveram que ser feitas para resolver problemas de pressurização, de sobrevivência, desde fita velcro, tudo aquilo foi criado por causa da... Agora, esse esforço de ir para a Lua é um esforço pacífico? Não. Não. É uma disputa militar de Estados Unidos e Rússia. Então, por trás de todo o desenvolvimento tem o desejo de sobrepujar o seu inimigo. Agora, se voltarmos para a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, de um ponto de vista cristão, esse conhecimento vem para trazer igualdade, para trazer equanimidade na sociedade, para trazer apoio e ajuda ao que não pode, que são valores cristãos. Esses valores floresceram na educação, e aí estamos já falando da igreja, na Idade Média. Só um ponto, segura aqui. Você está falando de valores cristãos, mas acho que é importante a gente reforçar, são valores de Deus antes mesmo do cristianismo, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na Bíblia, que é a vontade de Deus expressa, ela é um processo de educação e transformação. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, né, não estou excluindo Cristo aqui, ele é, de fato, a nossa base para todas as coisas. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, pensar no Velho Testamento, né, nos judeus e tudo mais, o processo de transformação do homem vem através do mecanismo de ensino, que é o ensino da palavra de Deus. Então, mas isso é muito específico de Israel. Então, a Bíblia, que é o produto de Moisés escrevendo a Torá, 1500 a.C., e depois todo o que vem do lado lá, ela se consagra num povo que é o contrário de toda a humanidade. Enquanto a educação estava restrita à classe sacerdotal, aos ricos, né, ao topo da pirâmide, que eram educados, e o pobre não era educado, em Israel, todos têm que ser educados, porque todos têm que ler o livro. E esse todos não é ao longo da história. Isso só começa a acontecer de fato a partir do cativeiro da Babilônia, que é 600 a.C. Porque até então, como eu acabei de dizer, Moisés é 1500, então por praticamente 1000 anos, vamos colocar assim, vai, que 500 ainda pega lá o Daniel, lá, o final do cativeiro. Durante 1000 anos, Israel se forma como nação de uma maneira absolutamente contrária a todas as nações, porque é um Deus invisível, é um Deus monoteísta, que não admite imagens de si mesmo e que é pautado em valores de lei, os 10 mandamentos. Então isso não é assim no Egito, de onde eles vieram, não é assim na Babilônia, na Mesopotâmia, em nenhuma sociedade dos Sumérios. Então não tem, é um paradigma que é quebrado quando Israel é formado. Só que ele ainda não é o povo do livro. Então quando não dá certo, e vem os reis e tudo mais, aí chegamos em Davi e Salomão, já é 500 anos para frente, é 1000 a.C. Né? Então você tem reis que são iguais aos demais. A demanda do povo para Samuel dizendo assim,
queremos um rei como os demais povos, que vá para frente, que entre e saia. Ele responde com educação. Ele fala, para que vocês querem um rei? Para dominar os seus homens? Para subjugar as suas mulheres? Para pegar as suas terras? Para escravizar o seu trabalho? É isso que o rei faz. O rei vai sobrepujar a todos, mas vai dominar todo mundo e mandar em todo mundo. E vocês são todos iguais. E hoje o rei é Deus. Para que vocês querem um rei? Nós queremos um rei como todos os povos. Então, essa educação não estava pronta. E até hoje a sociedade busca isso. Agora, quando acaba o dilúvio, quando acaba o cativeiro, o trauma é tão forte que surge uma nova casta dentro dos sacerdotes, que não tem mais o templo para poder se referenciar, que é o místico, né? O templo é aquela fé nas coisas. Eu vou ao templo e lá Deus vai proteger. Este lugar é a casa de Deus. Desde o começo ele falou que eu não moro em templo feito por mãos humanas, mas todo mundo achava que Deus jamais deixaria o templo de Jerusalém ser destruído. Falava, pode destruir. E aí surge a sinagoga, que não é um templo, é uma escola. Ah, interessante. Então, a sinagoga nasce como uma escola. Nasce como uma escola. Para difundir os conceitos do livro. Você vai ler o livro na escola. Vai aprender a ler e vai aprender a traduzir o que o livro diz. Então, essa escola, ela tem 500 anos de história quando Jesus nasce. E Israel é o povo do livro. E se você for em Israel lá ver as ruínas, é interessante ver que a sinagoga está em todo lugar. Você tem vilazinhas de 300, 400 pessoas, como aquelas cidades lá no Mar da Galileia, Corazim, Betsaida, Magdala e Cafarnaum, que é grandona. Todas têm a sua sinagoga. Ou seja, a sua escola. E como é que é a sinagoga? É uma espécie de teatro de arena, em que no centro tem uma mesa com os rolos da lei. E uma pessoa vai lá, abre aquele rolo, lê e dá aula. Interessante. Ô Paulo, talvez teria vindo daí o conceito do Calvino, cada igreja é uma escola. Pode ter vindo daí essa referência, porque para mim é uma novidade que a sinagoga era originalmente uma escola. Para mim sempre foi o lugar do templo, da adoração, da questão mística ou religiosa, né? Ou espiritual. Mas não, a sinagoga era, por ponto de partida, uma escola. Você acha que talvez tenha vindo daí o conceito de Calvino? Veio, mas assim, não diretamente. Vamos chegar na Reforma Protestante. Olha só, a sinagoga. Durante 70 anos no cativeiro, nenhum judeu tem acesso ao templo. Então surge o fariseu, que é uma classe dentro do sacerdotal. Tinha lá o saduceu, que é o que cuidava do templo. E o fariseu, que é o doutor da lei. E já tinha o escriba, que é aquele que copia a Bíblia. Então, todos são levitas. Então, o fariseu começa a ensinar. Por quê? Porque eles acham, Deus nos puniu porque nós saímos da lei. Ou seja, não perpetuamos o conhecimento. Nós não cumprimos. Nosso Deus, não cumprimos. Uma geração não passou para outra como que Moisés mandou lá em Deuteronômio. Você ensinará isso ao seu filho ao se levantar, ao passar, ao andar. Então, ensina, passa para frente. Isso não aconteceu. Ao longo da história de Israel, é cumprido aí, mas vários reis restauraram os rolos. Estava perdido lá no tempo de Josias. Ninguém nem sabia dos livros da lei. Então, o povo tinha se derivado totalmente para um misticismo religioso do sacrifício do altar e não do conhecimento de Deus. Então, é nesse sentido que a sinagoga é uma escola. É um lugar onde você abre o livro, lê e fala o que você pensa. E a palavra rabi quer dizer professor. Professor. Sim, essa eu sabia. Mestre. Então, o rabi é o mestre que ensina aquilo que está escrito. Quando Jesus entra na sinagoga, abre e lê Isaías, e ele fala, então, hoje essa palavra se cumpriu entre vós. Então ele está explicando a Bíblia e está interpretando a Bíblia. E haviam vários e vários mestres em Israel ao longo desses 500 anos. Então, isso passa para a igreja cristã, que mantém
a leitura do Velho Testamento, tanto é que nos primeiros, posso dizer, 60 anos da igreja, ela se considerava uma ramificação do judaísmo. Porque era o livro, né? Só tinha o Velho Testamento. Só tinha o Velho Testamento e os apóstolos não se consideravam algo diferente de judeus. Jesus era o Messias que veio para os judeus. Sim. Então eles estavam ensinando os demais judeus de que o Messias tinha vindo para eles, não para o mundo inteiro. Ok. E quando Paulo é o que abre esse negócio, ele começa a ensinar nas sinagogas justamente essa doutrina, ele é rechaçado, perseguido pela própria igreja. Mas, a partir da sinagoga, ele funda a igreja. Então, em Antioquia, são pela primeira vez os seguidores, discípulos do caminho, chamados cristãos. Então, surge o cristianismo, que já não é mais judaísmo. Então, isso vai crescendo, 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 é a história cumprida, mas quando a Igreja Católica se torna preponderante, esse ensino que era feito nas igrejas deixa de ser feito e passa a ser feito para alguns iluminados, nos mosteiros, nos conventos, e de novo o povo fica na ignorância, preso no misticismo, e uma elite fica com conhecimento. Tanto é que quando chega, aí vamos chegar no Calvino, né? Quando chega em Lutero, antes disso, quando vem Tyndale na Inglaterra, que é uns 100 anos antes, e ele traduz a Bíblia para o inglês, ele é morto. Uau, por conta disso? Pela igreja. Porque é loucura. proibido ter uma Bíblia que não seja latim. Que preciosismo maluco, né? Mas isso é uma dominação, porque você segura o conhecimento, ele é só seu, e não é de ninguém. Então, o quadro da igreja reformada, a igreja protestante, é um quadro de restaurar que a Bíblia é o livro, e não o Papa, nem o padre, nem a opinião de uma pessoa. Então, sola scriptura significa vale o que está escrito, não vale o que você acha. E não interessa quem você é. Agora, como vai ter sola scriptura se o livro está em latim e não na minha língua? E como vai ter sola scriptura se está na minha língua, mas eu não sei ler? Então, voltou aquilo que os fariseus fizeram na Babilônia, ou a partir da Babilônia, de ensinar o povo a ler e ler a Bíblia na sua língua. Então, o Tyndale já tinha começado o trabalho, que é completado com a Bíblia em inglês, que o próprio King James referencia depois, tanto é que é a famosa versão King James, mas os reis eram contra no começo. O Lutero, a gente fez a viagem do Tela à Alemanha, né? Eu descobri isso lá, porque eu sempre ouvi que 11 meses escondido no castelo, o Lutero tinha traduzido o Novo Testamento do latim para o alemão. E eu fiquei pensando, poxa, 11 meses o cara traduziu o Novo Testamento. Aí quando eu cheguei lá no castelo, e os caras deram as explicações, e entramos no quarto do Lutero, tem a biblioteca dele lá com os livros. Não foram 11 meses, foram 4 meses. Foi bem mais rápido. Então, o conhecimento desse pessoal era muito forte. E a educação que eles recebiam nos mosteiros e nas universidades que nasciam da Igreja Católica era muito grande. Então, qualquer pessoa com 20, 25 anos estava no auge do conhecimento. Um adolescente sabia mais do que hoje um ensino médio aqui. Ele já estava na pós-graduação. Então, o Calvino, vendo isso em Genebra, ele fala, a educação é para todos. Então, esse lema, uma igreja, uma escola, nasce aí, dizendo, a igreja tem que educar o povo. Então, a primeira universidade pública, ou seja, aberta para o povo, é Genebra. Assim como o primeiro hospital também. Então, a reforma protestante, ela empodera a burguesia e a classe pobre, que não tinha nenhuma vez e voto diante do clero e dos nobres. Clero educado e nobres ignorantes. Então, a educação começa aí. E, eu não falei no começo, né, mas a educação é o maior motor de elevação social da nossa sociedade.
Então, você quer dizer em todo o tempo, né? Não é só num período X, Y, é porque houve uma distorção, né? Como você disse, elitizar, de não dar acesso, mas ela tem um potencial de transformar qualquer sociedade a qualquer tempo. vamos lembrar, educação é a transmissão do conhecimento. Ok. Então, para quem eu transmito? Se eu transmitir para poucos, eu estou dando para eles um conhecimento que os outros não têm. E isso é um valor. Valor barra poder, né? Valor barra poder. Então, só a informação já é um conhecimento. Então, se eu sei, hoje, se eu souber o resultado da Mega Sena, 1 minuto antes do sorteio, quantos bilhões isso vale? É claro que essa informação não tem porque está preso no tempo. E aí vamos entrar na física quântica. Mas, se eu sei o que aconteceu uma guerra que vai afetar o petróleo e os meus pares não sabem quanto essa informação vale. Então, até não muito tempo atrás, isso era possível, porque havia uma simetria da informação. Alguns sabiam, outros não sabiam. Então, a preservação do conhecimento era poder. Quando Portugal e Espanha, na verdade Portugal, que durante 100 anos foi a maior nação do mundo e a maior potência militar e naval da Terra, o que eles tinham de conhecimento? Eles tinham as cartas que mostravam o caminho nos mares. Então, eles sabiam como navegar. Os outros não sabiam. E eles tinham o conhecimento náutico para construir uma caravela, que é um navio que navega contra o vento, usando o vento. Era uma tecnologia náutica. Então, esse conhecimento era segredo. A Inglaterra só botou a mão nisso porque a Espanha fez uma guerra lá com a Inglaterra, perdeu e eles pegaram os galeões espanhóis e foram estudar lá. Porque até então, se for mais para trás um pouquinho, lá no tempo da Itália, os navios da Europa eram navios simples e a remo. Você tinha uma vela quando o vento era a favor e tinha a força do remo quando o vento era contra para navegar num lago, que é o mar Mediterrâneo, que, como o nome diz, está entre as terras, no meio das terras. Os romanos chamavam de Mare Nostrum. Então, agora, pegar o Atlântico e entrar no mar aberto, aí tem que ter tecnologia. Sem dúvida. Ô Paulo, trazendo um pouquinho aqui para uma aplicação mesmo, né? Quando a gente pensa dentro do conceito ou do poder de transformação, como que a gente poderia pensar uma educação confessional a partir desse pilar da transformação da sociedade? Envolvendo aqui a nossa audiência de empresários, eu queria que você discutisse ou colocasse em perspectiva o poder, né? Porque muitas vezes o empresário está muito preocupado ou ocupado, né? Não deveria estar tão ocupado, mas ele está preocupado ou ocupado com o dia a dia, com o quadrado dele. E aqui, uma das ideias, né, objetivo desse nosso bate-papo é trazer exatamente, como disse no começo, essa perspectiva do potencial. Se o empresário entender o potencial de transformação da sociedade, o jogo muda. Não estamos falando só de abrir mais igrejas, estamos falando de educar uma nação. Né? Como é que você entende o poder transformacional da educação cristã? Então, tem um passo antes de falar de educação confessional. Tem que definir como é que a educação acontece. Então, a educação é um tripé. A educação tem como principal ponto, e que foi muito esquecido, um referencial. Eu só educo alguém a partir do meu modo de enxergar o mundo. Então, a partir do meu referencial, eu transmito educação. Então, outro dia eu estava vendo aí, de novo, essas séries de Robin Hood, né? Tem um monte aí, a história do Robin Hood. É a história dos anglo-saxões da Inglaterra, lá do século XII e XIII, foram dominados pelos normandos, que vinham da França e da Europa continental, e que são os atuais ingleses, diga-se de passagem. Os normandos são, toda a linhagem britânica vem dos normandos. Os anglo-saxões ficaram por lá. Eles eram pagãos, como os celtas e tal, obedeciam aos seus deuses. Então, eu vi uma série de Robin Hood em que eles dão essa ênfase de que o Robin Hood não era cristão. Então, ele adorava as árvores, os druidas,
tem lá o nome das deusas, as ninfas, da floresta. E os cristãos estavam lá no palácio, lá com a religião católica, tentando fazer uma oposição. Então, o que é isso? É a maneira de interpretar a sociedade. É uma cosmovisão. Eu tenho uma cosmovisão cristã, eu estou partindo de pressupostos de Deus e da Bíblia. Ela não é cristã, eu parto do pressuposto do homem como centro do universo, ou então, mais recentemente, do Estado. Então, hoje tem 3 cosmovisões que estão perambulando por aí, que é uma cosmovisão cristã, onde Deus é o centro, uma cosmovisão humanista, onde o homem é o centro, e uma cosmovisão socialista, onde o Estado é o centro. Essa é muito mais recente, né, que é o movimento, a gente fala comunismo, mas o comunismo nunca existiu. O que existe é socialismo. Então, com essa cosmovisão. Como é que você colocaria o Brasil nesse cenário dessas 3 cosmovisões? Então, o Brasil é um país cristão. Então, toda a nossa base, você pensar em termos de educação, é claro que o Brasil foi descoberto por Portugal, que é um país cristão. Então, vem um conflito do homem branco cristão com seus valores de igreja. Primeira coisa que acontece é uma cruz. Primeiro nome do país é Vera Cruz. Sim. E é uma ilha, só que não era. Então, vai mudando. Sobrou a madeira da cruz, só que virou Brasil, que é pau-brasil. E o índio, que é o animista lá, o Tupã, que hoje, assim como lá no Robin Hood, tem gente tentando levantar como se fosse maravilhoso isso. Só que essa briga da educação é uma briga que acontece na reforma, porque o Brasil é 1500, a reforma é 1517. A primeira incursão para educação no Brasil é 1554, que é justamente a vinda dos jesuítas para fundar a cidade de São Paulo. Então, nós estamos aqui na maior cidade da América Latina, ou do Hemisfério Sul, que é fruto de uma ação de educação de uma contra-reforma, que é o movimento de Inácio de Loyola, dizendo o Lutero tem razão em alguns aspectos, precisa ser escritura. Agora, vamos fazer escritura católica. Então, ele cria um movimento jesuíta que estuda. Então, os colégios jesuíticos são os mais fortes, até hoje, uma grande tradição de educação que vem dos jesuítas, que é um movimento anti-Lutero. Então, o José de Anchieta vem aqui, junto com o Manuel da Nóbrega, e funda a cidade de São Paulo com o quê? Com uma escola. Então, o marco zero de São Paulo é o pátio do colégio. E essa educação está brigando. Então, o Brasil é um país cristão de origem, e a educação é uma educação judaico-cristã. Só que, com o desenvolvimento da sociedade e a mixigenação, vem o português, o índio e depois todos os demais culturas que vieram para cá, e São Paulo é o caldeirão desse negócio, com essa visão que na Europa começa no século XVIII e fica forte no século XIX e vira realidade com a Revolução Bolchevique no século XX, você surge uma visão de Estado. O humanismo vem antes, né, que é o Renascimento, a Idade Média, onde o centro é o homem. Então, a igreja não é mais o resultado, que põe o centro em Deus. O centro é o homem com o humanismo e o centro é o Estado com o socialismo. E tudo isso vem para o Brasil, misturado. Esse caldeirão, essa feijoada. Essa feijoada, bem brasileiro e africano. E aí, nesta hora, chega num momento de hoje que nós temos um Estado que controla a educação. Esse é o cenário hoje, atual. É o cenário hoje. E tem um Ministério da Educação que tem uma forte componente ideológica de cosmovisão humanista / socialista na sua formação. Então, o professor que nasce em nossas escolas, que vai lá estudar lá desde o Piaget, para não falar do Gramsci, que é o cara que pensou mais isso ideologicamente, ele já nasce com esse viés de que a gente faz essa pergunta, né, de cosmovisão. Você acha que é dever do Estado garantir a educação dos seus cidadãos? Se você diz sim para essa afirmação, que me parece uma afirmação muito razoável, mas por trás dela está uma visão socialista. Porque se é dever do Estado garantir, então o Estado tem o direito de impor
uma educação que o pai não quer dar daquele jeito para o seu filho. Então, é óbvio que um pai negar a educação é um crime. Sim. Mas o pai educar o filho dos valores que ele tem como família é um direito da família. Então, um pai muçulmano, ele tem que ter o direito de educar o seu filho numa visão muçulmana. Ele não pode impor o islamismo para o seu filho, coisa que eles fazem. Sim. Assim, o pai cristão tem o direito de educar com uma visão cristã e o pai ateu também. Isso é um Estado laico que, entre aspas aqui, é um subproduto da reforma protestante. Um Estado laico, que é não monarquia, não um Deus preso na religião do rei. Então, você vê que o assunto é mais profundo. Sim. Cosmovisão é uma maneira de enxergar o mundo. Toda educação tem uma cosmovisão. E o que aconteceu, meu pai participou desse processo fortemente aqui, é que nós fomos, ao longo do tempo, perdendo essa capacidade filosófica da educação, indo para o aspecto técnico, que é o segundo ponto do pilar, que é o conhecimento, é o conteúdo, é o currículo. Então, a educação é cosmovisão, mas a educação também é currículo, que é o conhecimento que eu passo, transmito. E as pessoas estão muito preocupadas com esse conhecimento, aprender a fazer a conta, aprender a aplicar a fórmula, aprender a conjugar o verbo. Tem o seu valor, claro, porque hoje nem verbo nós conjugamos, nem conta nós fazemos. Mas, mais do que saber a fórmula, tem que entender o conceito. Sim. E isso é filosófico. Então, os cientistas, os grandes físicos, todos eles estavam olhando o conceito e não fórmula, até porque não existia fórmula. Então, hoje, a educação técnica, ela é árida, ela tenta não ter cosmovisão, mas tem. E o conhecimento por si só não resolve, e aí vem o grande dilema do futuro, vamos depois falar do futuro, o grande dilema do futuro é, não tem mais valor o conteúdo como tinha antes, porque o conteúdo é acessável em qualquer lugar. E a terceira coisa da educação, que para nós agora na confessional é fundamental, é metodologia. Ou seja, como é que eu pego o meu conteúdo e coloco a minha cosmovisão junto para ensinar quem não sabe nada. Então, como você disse no começo, eu sou presidente do Instituto Renovo, que é uma mantenedora de escolas e que foi a primeira ou a mais antiga no Brasil com a metodologia Educação por Princípios. O que é Educação por Princípios? É uma tradução do inglês de Principal Approach, que é um movimento que começou nos Estados Unidos na década de 50 e 60, percebendo que em high school, lá nos Estados Unidos, o nosso ensino médio, estava caindo muito o nível da educação e que isso aconteceu depois que foi banida a oração na escola. Uau, e que isso que foi uma discussão tremenda nos anos 60 lá nos Estados Unidos, foi para a Suprema Corte e foi tirando os valores da educação religiosa, que é a base da sociedade americana, e tornando cada vez mais secular. E o resultado foi uma queda. Que interessante, hein? Aí eles falaram o que era educação no começo. Começo que eu digo é Estados Unidos, que é 1650, 1700. É bem na frente do Brasil. O nosso pátio do colégio é 1554. Quer dizer, 100 anos depois, os Estados Unidos estão começando com os pilgrims lá, que vêm do Mayflower, cristãos, com o valor da liberdade na cabeça, liberdade religiosa, que é a pilar americana. Então, esses colonizadores, eles tinham um processo de discipulado. Eles ensinavam aos filhos seus valores. Então, a educação, no começo, era uma educação de mestre e discípulo. Em cima de valores que eram a essência do modo de vida, da cosmovisão cristã americana. Então, eles restauraram esses valores. São 7 princípios. Então, o primeiro princípio é a soberania. Ou seja, Deus é soberano, Deus é criador, Deus tem todo o poder e autoridade. E é através da autoridade delegada que ele se comunica conosco. O segundo princípio é o princípio do autogoverno. Ok, Deus é soberano, mas você é dono do seu nariz. Sim. E você faz o que você quer. Ninguém manda em você. Esse autogoverno é muito importante, que também é a essência da sociedade americana. O terceiro é o da individualidade. Não tem ninguém igual a ninguém.
Então, são 8 bilhões de seres humanos, cada um deles é diferente do outro. E isso é visto com a tecnologia hoje, porque você usa a biometria para justamente mostrar que não tem dois iguais. E o quarto princípio em cima disso, que individualidade leva a individualismo, é o princípio da aliança. Eu tenho que andar em grupo. Eu tenho que ter uma aliança com a minha geração. O que a Bíblia diz é que uma geração declara a outra geração. Então eu sou amigo de todo mundo, mas que as minhas referências são as pessoas da minha idade, que perduram ao longo do tempo. São os meus colegas de faculdade que vão abrir e fechar portas na minha carreira. Depois vem o do caráter, que é a capacidade de discernir o bem e o mal, voltamos lá para a árvore, só que escolhendo o bem e aborrecendo o mal, que é o que a Bíblia fala de Jesus. E com essa capacidade, eu tenho a condição de prosperar. Então, o sexto princípio é da semeadura e colheita, que é a educação financeira. A semente que eu não como, eu planto e vou ter 100 vezes mais. Então, investir é postergar consumo. E com a riqueza que isto gera, o último princípio é da mordomia. Não é meu, é de Deus, e Ele tem um propósito para isso na minha vida. Então, você estuda e ensina isso dentro das matérias, português, história, matemática, que é uma metodologia diagonal, né? Então, você não tem aula de religião. Sim. Você tem todas as matérias apontando para os princípios. Por que essa cosmovisão é importante? Porque ela vai formar uma pessoa que vai entender quem ela é, de onde ela veio e qual é o seu papel. Então, quando a igreja faz isso, ela está criando cidadãos que têm a condição de exercer a sua liberdade, a sua individualidade e a sua capacidade de prosperar. E não esperar que um Estado proveja o emprego que ele não consegue, ou pior ainda, o Bolsa Família para não precisar trabalhar. Que é 1/3, né? Uma loucura, 1/3 da população. O maior contingente de população do Brasil Bolsa Família. são os que 48 milhões de brasileiros recebem Bolsa Família. Tem mais do que CLT. Que loucura. Voltando então aqui, acho que a gente pode então insistir na pergunta, né? O papel da educação cristã e o que o empresário tem a ver com isso ou pode enxergar como oportunidade e não só como causa e efeito no sentido de rentabilidade. Então, o empresário costuma ter uma visão de curto prazo. Então, o que eu gostaria, seria muito bom se fosse isso, eu tenho um negócio, eu preciso de gente capacitada, tecnicamente em condições de ser empregada. Então, o que eu preciso é de empregados que sejam formados. Ele tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que saber fazer uma conta. Só que, literalmente, o ensino público hoje não dá conta. Então, ele forma uma geração que a gente chama de analfabeto funcional. Ele ficou 9 anos numa escola e vai para o ensino médio sem saber interpretar um texto. Ele sabe mal e mal ler balbuciadamente o que está escrito. Que loucura. Ele não tem capacidade de fazer uma conta ou de aplicar aquela conta no dia a dia dele. Porque, no máximo, ele acumulou um conhecimento e não a capacidade de usar aquele conhecimento. Então, infelizmente, o empresário brasileiro, e quanto maior ele for, maior essa realidade, ele tem que formar a sua mão de obra. E aqui tem uma competição que ela é, num certo ponto, saudável, eu não sou contra ela, não, mas a universidade, ela está voltada no mundo inteiro para desenvolver ciência pura. Então, ela está lá estudando os limites do conhecimento. Onde eu vim, para onde eu vou, como funciona, não funciona. E tem que ser assim mesmo. Só que isso é típico de uma sociedade que já se resolveu. Porque o que o empreendedor precisa de um funcionário que saiba fazer ciência aplicada, que é pegar aquilo que já foi descoberto e fazer funcionar na máquina, no sistema dele e tal, para ele lá. E não está formando. Então, as grandes corporações, elas estão investindo em formar sua própria mão de obra. Eu converso com construção civil, porque eu sou engenheiro civil, apesar de não ter atuado nisso, mas eu converso com as pessoas da construção civil, eles têm que formar os seus mestres de obra. Ele tem que formar os seus mestres carpinteiros, ferramenteiros e até pedreiro. E até servente. Porque um mestre de obra ele tem que ler uma planta. Sim. Ele tem que interpretar coisas.
Tem uma... Eu pensei que era piada, né? Mas eu participei, isso já vai há alguns anos, lá no Espírito Santo, uma grande empresa de papel e celulose, né? Ela trouxe máquinas importadas, as pessoas não conseguiam ler o manual. Uau! Loucura. E tinha uma história, essa é um folclore, tá? Mas é uma história que ilustra bem isso aí. Veio a máquina e ninguém sabia fazer como ela lia lá, tá em inglês, a gente não consegue fazer ligar. E aí o cara foi lá ler a instrução em inglês, estava escrito Pies no pedal. E aí ninguém sabia o que era aquilo. Aí veio uma pessoa e falou, mano, é só pisar aqui, ó. Tá escrito, pise no pedal. Então o cara tá tão botado que era inglês que ele leu o português como se fosse inglês. Que loucura. Né? De qualquer forma, não temos a mão de obra. Então o empreendedor, o empresário, ele precisa de uma mão de obra imediata. Esse você enxerga que deveria ser um primeiro olhar, um pilar para uma aplicação prática para se investir na educação. No ensino técnico. Ok. Agora, se ele cresce um pouquinho, ele tem que pensar mais médio prazo e longo prazo. E aí, então, ele está olhando a floresta e não a árvore. Sim. Então, ele deveria estar investindo na educação fundamental para que haja uma geração de crianças que nasçam com a capacidade de aprender e serem usadas. Então, é o papel do Estado que o empreendedor acaba fazendo, ou que a igreja faz. Mas aí, nesse cenário, Paulo, você está falando de generosidade sem expectativa de retorno, certo? Não é sem expectativa de retorno, é de expectativa de longo prazo, Ok. que é diferente. E a generosidade sem expectativa de retorno é uma caridade, Tá. que ela perpetua a pobreza. E é um erro que as próprias organizações do terceiro setor já aprenderam. Sim. Antigamente, antigamente é 1999, 98, quando eu comecei a mexer com o terceiro setor. Falar de lucro era um palavrão. Ah, você está querendo trazer a empresa para dentro do social. Mas hoje a pessoa entende que se não tiver lucro, se o negócio não fica de pé, Não sustenta. não sustenta. Distribuição de lucro é um outro problema. Então as ONGs, as associações, os institutos, eles têm que gerar lucro, porque senão a gestão não é boa. Sim, sem dúvida. Não sustenta, né? Agora, o que vai fazer com aquele lucro? Ele vai dar para uma pessoa, aí virou uma corporação do segundo setor. Se é terceiro setor, ele reinveste todo o lucro. Então, a escola, ela tem que dar lucro. Só que o lucro é reinvestido na operação, para melhorar salários, para melhorar a infraestrutura e para capacitar os professores. Então, quando o empresário começa a entender isso, muda o padrão. Alguns anos atrás, eu sou amigo, né, mas na época ele era o presidente do conselho da Graded School, que é a escola americana aqui no Brasil. Estava tendo uma entrada muito forte de empresas coreanas, que era a Samsung, a Hyundai, a LG, estavam todas vindo para o Brasil e queriam que os seus executivos e os filhos dele estudassem na escola americana, que é uma das mais caras de São Paulo. Então, fizeram uma oferta, as empresas, uma oferta de alguns milhões de dólares para construir mais prédio e aumentar a capacidade. E o board se reuniu e a resposta foi não. Uau, por quê? Eu pensei, pô, não querem coreanos? Aliás, muitos deles são para o PACA, inclusive. Tem muito coreano que é cristão. E aí, então, PACA, para quem não sabe, é a Pan American Christian Academy, que é uma escola cristã em inglês aqui em São Paulo. Então, por quê? Porque o presidente falou para mim isso aí. Ele falou, olha, a Graded, com o preço altíssimo que é a mensalidade, ela dá prejuízo. Quem banca esse prejuízo são as empresas americanas que estão investindo nos seus funcionários aqui. Então, o nosso foco, a nossa missão é pegar os funcionários e os filhos do pessoal das empresas americanas no Brasil e investir no futuro deles. Sim. Então, que os coreanos façam a sua escola e façam a mesma coisa, e cada um na sua. E aí eu percebi que existia uma filantropia que não era uma filantropia assim, ajude a Graded, era ajude a si mesmo. Sim. Porque se eu quero trazer estrangeiros que venham para o Brasil, e quando eu fui presidente da Brain, que era uma organização que cuidava disso, nós fizemos um paper só sobre educação. Porque como um país pode atrair mão de obra qualificada, se não tiver uma boas escolas para os filhos desses executivos virem.
se não tiver uma segurança que ele possa andar na rua sem ser assaltado. Sim. Então, São Paulo não vai atrair grandes empresas e grandes negócios se não tiver esse ecossistema montado. E educação é fundamental nisso. E o Brasil está dando para trás e não dando para frente. Porque se você olhar os Estados Unidos, o Estados Unidos também está andando para trás, mas ele está andando para trás de um nível muito lá em cima, né? Do Harvard para trás. Sim. A Europa também está andando para trás, mas também... O nível é outro, a régua é outra. Agora, quando você olha os nossos competidores, que é a China, ela está andando para frente. O Brasil não tem uma universidade brasileira, nem a USP, entre as 100 melhores do mundo. E a China tem 4 entre as 10 melhores. Então é um negócio complicado de educação. É um valor na China a educação. É um valor milenar, não é um valor de agora. Olha para a Índia, educação é um valor. Então o que tem de indiano que domina medicina, que domina mercado financeiro, que domina a computação, né? Isso. a Índia está produzindo gente... A Coreia tem mais engenheiro do que o Brasil. E a Rússia tem uma história de educação também centenária, Sim. de matemática, de física, e não à toa, estava lá na luta, na competição espacial. E o Brasil? E o Brasil nessa? O Brasil planta e colhe. Preciso de boia fria para fazer isso. Ou então agora já não tem mais boia fria, são os operadores de máquina. Sim. Então, se nós não educarmos a nossa geração, nós estamos perdendo o maior poder que nós temos, que é de usar a nossa riqueza natural em prol do próprio país. E vamos estar condenados a sermos exportadores de matéria-prima. Você pegar o primeiro produto da pauta brasileira é soja. Depois vem café, meio que brigando com petróleo, que cresceu bastante. Depois sabe o que vem? Avião. Uau. Então você pega a Embraer, que é uma empresa, vamos dizer assim, comparada com tudo isso, pequena, Sim. em número de pessoas, mas o valor agregado que a Vender Aviões produz é tão grande que, em termos de dinheiro, ele está em 4º lugar, 5º lá na pauta de exportação brasileira. E a Embraer é a 3ª ou 4ª maior empresa aérea do mundo, fabricante de avião. Então você vê que é tecnologia. Quando você consegue transformar, o poder é imediato. E nós temos essa necessidade. Então, qualquer empresário tem que pensar na sua sobrevivência, que é investir em educação. Tanto para ter o técnico que ele vai contratar o ano que vem, quanto para ter uma outra geração que vai dar sustentabilidade para o seu negócio. É óbvio que quem pensa na próxima geração não é quem está lutando para sobreviver. Sim. Mas você pegar os grandes bancos, eles estão investindo em educação. Você pegar lá o Jorge Paulo Lemann, que é o né, Antártica, Ambev, Burger King, todas essas grandes empresas aí, né? Está por trás lá, ele lá investindo, está pensando em educação. Ele está indo lá nas favelas e vendo quem é bom aqui, você está com faculdade garantida até lá fora. Pegando esse gancho, então, você acredita que o empresário, muito mais do que pagar para o seu filho ou para si um curso, ele poderia ou deveria investir na abertura de escolas, por exemplo, a partir da comunidade, da igreja que ele participa? Seria uma aplicação prática para fazer isso ser uma realidade de transformação da sociedade? Tem 2 caminhos aqui. Ou um grupo de empreendedores cristãos se junta e resolve abrir uma escola. E aí, como eles não são do ramo, eles são de ajuda, e o Instituto Renovo está aqui para fazer essa ajuda, tanto no processo de abertura da escola, quanto na estruturação dos professores, do currículo e do acompanhamento do administrativo financeiro disso. Então, basicamente, é um projeto de 5 a 7 anos de break-even, que você começa com 100 pessoas, num padrão São Paulo, você vai investir perto de 2 milhões de reais. Por ano? Não. 2 milhões de reais, abre a escola e vai crescendo, crescendo, crescendo. E em 5 a 7 anos, vai depender de vários fatores aí, que é qual que é o ticket da escola, qual que é a infraestrutura, um monte de coisa aí, tem o retorno desse investimento. Quando você fala retorno, é o break-even, ou seja, ponto de equilíbrio, uns 5 anos aproximadamente, ou
e aí começa a ter rentabilidade isso. Então é uma corrida de longa distância. É uma corrida de longa distância. E contrasta com aquilo que você falou, que o empresário brasileiro tem uma visão de curto prazo. Então, primeira coisa, então, ali, né, alinhando aqui, é ajustar essa visão. Isso. E não, talvez, aí, né, Paulo, pensando de novo na questão do Calvino, não o negócio como um retorno financeiro imediato, e sim como uma manifestação do reino e um poder de transformação. Tem duas coisas que eu ia falar. A primeira que eu não disse, a outra alternativa é a igreja abrir uma escola. Aí o empresário cristão apoia o pastor. A igreja abrir escola tem algumas vantagens. Primeiro, porque a igreja costuma ter um prédio que é absolutamente inútil de segunda a sexta. E tem alguma utilidade no sábado e uma grande utilidade no domingo. Então, aquela infraestrutura toda, que já é uma escola, porque a igreja protestante vem de escola dominical. Então, tem classes, salas, crianças. Não dá para usar isso. Então, umas mais, outras menos, tem essa condição de já ter a estrutura da escola. Segundo, tem a comunidade, que dá massa crítica para a escola. Então, se a igreja quiser abrir uma escola, nós, Instituto Renovo, apoiamos também. Então, tem um modelo que é o da minha igreja, que tem uma escola dentro do prédio da igreja, que é o CREA Unidade Butantã. E tem um modelo da escola independente no bairro, que é o CREA Unidade Santa Mara, a primeira que nós formamos, que tem 35 anos, sei lá. Então, essas duas formas de abrir escola estão aí. A outro ponto que você colocou lá é que esse empresário, colocando dinheiro, se ele olhar aquilo como um lucro, ele pode retirar o dinheiro daqui a 5 a 7 anos. Então, só que é rentável. Só que a escola, ela vai precisar de reinvestimento. Tá. Então, o que se mostrou hoje como dinheiro na educação já não é mais... já foi faculdade, né? Você vê que um monte de faculdade se abriu, particulares, porque você cobrava lá 400, 500 reais e um ensino de baixíssima qualidade. Aí veio o EAD, aí foi para 200 reais, você faz uma pós-graduação em medicina. É um negócio... Só diploma e não conhecimento, né? Que é o ponto que está pegando na cosmovisão. A educação do pai é a educação de que o título, o certificado, vai dar o emprego para o meu filho. O papel, por assim dizer. E não o conhecimento. E então juntou o inútil com o desagradável. Porque na minha época, se eu ia mal numa matéria e tirava uma nota baixa, eu levava uma bronca do meu pai. Hoje, quando o professor dá nota baixa, o pai dá bronca nele. Então, o professor tem uma pressão de fazer o filho passar. Ele tem nenhum benefício em não fazer passar e ganha pouco para isso. Sim. Então, professor autor, professor que cria a sua aula, professor que conhece a sua classe, é uma raça em extinção. Então, tudo isso contribui para a desgraça da educação. Eu chamo que é um tripé do mal. Primeiro é a progressão continuada, que é essa maneira bonita de dizer que se você não for bem na prova, você continua passando de ano. Então, na minha época, você reprovava. Agora não, agora você passa de ano. Vai chegar no 9º ano com, nas melhores das condições de estatísticas do Brasil, 40% de analfabetismo funcional, muita gente falando que é 70%. Que loucura, né? Segundo, o professor não dá aula. O professor é pago para preparar a aula. O professor é pago para resolver os problemas em casa. Então, tem pelo menos 2 horas do tempo dele que é para dedicar para isso. Só que como ele ganha pouco, que é um fato, o professor é muito mal remunerado no Brasil, ele tem jornada dupla, às vezes tripla. Então, ele não prepara a aula. Qual foi a solução maravilhosa do governo para isso? Na minha época era caderno e livro. Hoje é apostila. Então você gasta com sistemas educacionais apostilados que custam os tubos para a prefeitura. E aí vai o dinheiro. Sim. E o professor tem tudo lá, copia e cola. Exercício resolvido. Então emburreceu o professor. Hoje nós já temos professores de ensino fundamental que são analfabetos funcionais. Que loucura, rapaz. Por quê? Porque ele estudou numa escola que ele era analfabeto funcional, ele foi trabalhar no mercado, não tem o que fazer, e aí o que sobrou é ser professor. Então, professor por vocação está diminuindo e professor por falta de alternativa está aumentando. Mas isso dá para mudar? Isso dá para mudar. Porque na escola confessional muda.
Você valoriza o professor. Sim. E tem que valorizar no salário também, o que é um grande desafio. Nós temos que dar liberdade e condição de qualquer um professe a sua fé aqui no meio, mas também sem querer nos aprisionar na fé do outro, que é o que está acontecendo na Europa. E isso pode e deve ser uma responsabilidade do empresário que tem aí, ou deveria ter pelo menos essa visão de mordomia, o mandato cultural e os recursos disponíveis para poder investir nisso tudo. Muito bom. Caminhando para o final aqui, fazer uma menção aqui, você já citou o Instituto Renovo como um apoiador, um facilitador. Importante dizer que o Instituto Renovo não tem fins lucrativos, né? Então a gente não está aqui vendendo assessoria, não é sobre isso. É um caminho necessário para transformar a sociedade. E que existe uma ferramenta, um instrumento poderoso para fazer isso. E você, empresário, empresária, é o agente de transformação da primeira camada. Como? Se conscientizando do seu papel, né, como o Paulo disse aí, ou juntando com outros empresários, ou fomentando, que é uma solução super criativa, né, a partir da igreja. O prédio fica fechado de segunda a sexta, uma loucura. É quase que não faz sentido, né? Alguém aqui tem que pensar, né, e utilizar essa parte. Então, dito isso, vamos para as considerações finais aqui. Você também é presidente da Rede Tela, rede de empresários, né, que recebe aqui o podcast, que nos conecta, mas um dos pilares, queria que você comentasse rapidamente, um dos pilares da Rede Tela é também educação, né? Teria que ser, né? Senão a gente estaria deslocado aí do plano de transformação de Deus para a sociedade, que passa, aí como entendemos, não como um pilar, mas como poderia até dizer que o duto de transformação de Deus é a educação, né, na vida das pessoas. Mas comenta um pouquinho sobre a Rede Tela e a oportunidade que a gente enxerga como educação para empresários. Rede Tela, ela funciona em 3 níveis. É conscientizar uma geração de que ele pode empreender e não apenas ser o funcionário de alguém. É óbvio que se todos forem empreendedores, não haverá funcionário. E é óbvio também que empreender não necessariamente significa ser dono do negócio. Você pode ser um empreendedor executivo de um negócio. Sim, um intraempreendedor. Agora, a inspiração para empreender significa eu não estou no esquema da mais-valia, que é trocar as minhas horas por salário. E quem tem essa mentalidade, tem a mentalidade de que você vai trabalhar 8 horas, se deu certo ou deu errado, não é teu problema. No fim do mês, o meu tem que estar garantido. Porque o capitalista lá está ganhando dinheiro nas minhas costas e eu estou aqui vendendo o meu sangue. Quando tem esse conflito, trabalho e capital, todos perdem. Então, a Rede de Empreendedores montou um curso de empreendedorismo cristão para restaurar esse conceito de como que Deus enxerga o empreender e como você pode empreender. E tem um lado prático, eu falei do técnico, de fazer uma aplicação imediata nisso, nas diversas áreas. Então, são 150 horas de curso que estão gravados e tem também aulas presenciais online. Isso é uma parceria com a Uni Evangélica, que é a Universidade de Anápolis, que é hoje uma universidade verdadeiramente cristã na sua condução. São 5 igrejas que estão no board dessa universidade. E é uma que nós conhecemos mais efetiva nisso. Então, a Uni Evangélica está dando esse espaço no curso livre dentro do seu currículo. Se você entrar no redetela.com.br, você vai olhar lá a Escola de Empreendedorismo, ou se entrar na Uni Evangélica, no site da Uni Evangélica, também vai ter lá a Escola de Empreendedorismo como curso livre. Você faz o curso, como eu acabei de dizer, 150 horas, você tem o direito de fazer quando você quiser isso, e acompanhando as aulas presenciais online, em que você pode interagir com as pessoas, não apenas receber o material. Então, isso é ideal para igrejas. Se você é o pastor de uma igreja e não sabe o que dizer para o seu jovem em relação a como empreender, está lá o curso. Indica ali e você já começa a empurrar a sua geração na direção do empreendedorismo cristão.
Muito bom. Então, só reforçando aí, redetela.com.br, vai ter um banner lá. A produção também vai colocar aqui no descritivo desse episódio, no YouTube. Você pode acessar esse conteúdo riquíssimo, preço simbólico e altamente transformacional. Paulo, que livro que você recomendaria aqui para a nossa audiência? Tem algo novo aí no mercado para que a gente possa considerar como uma leitura, não vou dizer obrigatória, mas que ajudaria a fortalecer esse entendimento, ampliar essa compreensão do valor e da importância da educação? Como eu falei da educação hebraica aqui, Israel é fantástico. E tem um autor que é de 1870, o livro, que é o Enoch Wines como se fosse vinho no plural, né? W-N-E-S. Ele escreveu um livro chamado A República Hebraica. Uau, de quando que é esse livro? 1873, se não me engano. E continua atual. E nós traduzimos para o português. O Instituto Renovo traduziu. A pessoa que fez isso é Inês Borges, que é a professora que está muito focada em educação por princípios e também está atuando lá na União Evangélica. Esse livro não é fácil de achar, nós estamos agora fazendo a reedição. Em inglês ele tem lá, mas o interessante dele é que ele olha Israel do ponto de vista de Estado. Então ele avalia como que Deus deu ordens para Moisés para criar um Estado que, na verdade, é como se fosse uma república. E aí é muito interessante as comparações que acontecem lá, educação está entre elas, né? Bom, você está me olhando agora, eu estou aqui de óculos da Meta, né? Eu vou fazer um registro aqui que vai para as redes sociais de um vídeo para falar sobre visão do futuro. Qual a visão ou o sonho grande que o Paulo Oliveira, né? Você já esteve aqui outras vezes, contou um pouco do seu sonho, parte dele está ligada aqui à educação, por isso separamos esse episódio específico sobre educação, mas qual que seria a sua visão de futuro, aproveitando aí o trocadilho aqui com óculos da Meta, tecnologia. Né? A tecnologia. Qual a sua visão de futuro para o Brasil ou para a educação do Brasil? O Brasil ele tem algo que é muito diferencial em relação a todas as nações. Nós somos um melting pot. Então tem gente de todos os povos que funcionam aqui. As pessoas falam tão bem dos japoneses, o país que tem mais japoneses no mundo é o Brasil. Então nós devíamos ter, e São Paulo, né? Então nós devíamos ter essa capacidade de produção japonesa replicada aqui. Nós somos a maior nação libanesa do mundo, porque nós temos mais libaneses do que o Líbano. E, então, esse lado árabe também está colocado aqui. Nós somos o maior investimento de empresas alemãs no mundo, está no Brasil. E nós temos, obviamente, os investimentos da China, dos Estados Unidos. Então, educação deveria ser uma coisa que possibilitaria o Brasil a aproveitar essa oportunidade das riquezas que nós temos para posicionar um país num valor agregado maior. Esse é o meu sonho. É o sonho de que nós, brasileiros, possamos construir um país que é não apenas gerador de riquezas naturais, mas gerador de conhecimento, né, para as nações. E isso passa, obviamente, pelas escolas. Então, por isso eu estou investindo em educação com o Instituto Renovo. Agora, uma coisa interessante para terminar aqui é saber que tudo isso tem data de encerramento. Porque se a educação é transmissão de conhecimento, quando tudo terminar e Jesus volta, não tem mais transmissão de conhecimento. Opa, peraí, então não tem educação no céu. Não tem educação no céu, porque eu conhecerei como sou conhecido, porque tudo aquilo que é oculto será revelado, porque todo conhecimento vai estar à disposição. Então, nós estamos nesse processo de aprendizado, até temos a mente de Cristo, né? Sim. E sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Então, é interessante entender que a educação começa no Gênesis, mas termina no Apocalipse. Muito bom, muito bom. Então, se hoje, como diz o texto bíblico, né, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração e invista na educação para não perder aqui o trocadilho. Então, eu quero agradecer muito a sua audiência, pedir para que você compartilhe esse conteúdo, não só com o seu pastor, com essas ideias incríveis que discutimos aqui, com outros empresários, de repente, para fomentar um grupo de investidores
na educação, entendendo que ela é um caminho de transformação realmente da sociedade, com uma unção especial vinda de Deus. Então, agradecer mais uma vez a sua audiência nessa terceira temporada que está incrível de entrevistados, de audiência. Muito obrigado e celebrando a educação, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Muito obrigado.